tudo bom com vocês? Vamos dar continuidade, mais uma aulinha da nossa disciplina Astronomia. Feito? Vamos falar hoje sobre o tema interrupção científica. Vamos lá. Com o fim do Império Romano e sua pilhagem de pequenos reinos bárbaros, o Ocidente perdeu sua tradição científica. Os interesses passaram a se voltar para o cristianismo, que ascendia como religião dominante da região e induzia a um retrocesso no modo leigo de pensar o mundo. Até mesmo a rotundidade da Terra passou a ser questionada, e os pensadores cristãos re- repudiavam a busca do conhecimento, astronômico ou não. Escreveu Santo Agostinho, um dos primeiros grandes representantes do pensamento religioso da Idade Média, muito embora ele a preceda em cerca de meio século em suas confissões. Falou ele o seguinte: outra forma de complexidade ainda mais perigosa que a da carne é a vã curiosidade que se esconde sob o nome de conhecimento e ciência. Foi esta doença da curiosidade que nos induziu a perscrutar os misteriosos segredos da natureza exterior a nós, segredos que não adianta conhecer e onde os homens não buscam nada além desse próprio conhecimento. Não me interessa conhecer o curso dos astros. Isso foram palavras de Santo Agostinho. Sob essa argumentação, invalidava-se todo o esforço feito até Ptolomeu para dar explicação aos fenômenos celestes. Com esse combate sistemático às indagações conduzidas até então pela Grécia clássica, muito do que se sabia no mundo ocidental sobre os antigos pensadores seria perdido. Por sorte, no Oriente, um grande império se formava. Inspirados pela religião islâmica, os árabes conquistariam vastos territórios da Ásia ao norte da África e até a Península Ibérica, na Espanha. No Império Árabe, a liberdade de pensamento era maior e a astronomia seguiu evoluindo. Observações mais precisas foram realizadas, instrumentos aperfeiçoados e o astrônomo e matemático Ibn el-Haytham, cujo nome ocidentalizado era Al-Hazen, fez grandes desenvolvimentos no estudo da óptica. Entretanto, ninguém ousou questionar o modelo geocêntrico de Ptolomeu, com a Terra imóvel no centro do universo. Então, vou voltar aqui só para classificar o que é rotundidade da Terra, que é o grau de esfericidade do planeta. Ela é quase esférica, mas não perfeitamente. É ligeiramente achatada nos polos, ou seja, tem diâmetro polar menor que o diâmetro equatorial. Perfeito? No fim dos séculos XI e XII, com as cruzadas, excursões militares cristãs para ocupar Jerusalém e outras partes da Palestina, e a reconquista, processo da retomada da Espanha pelos europeus, o conhecimento armazenado no mundo árabe voltou a ter contato com o Ocidente. A Igreja reduz seu combate ao saber científico e recupera grandes nomes como Aristóteles, que não reincorporados ao modo de pensar ocidental. O resgate se deve a personagens importantes na filosofia da Idade Média, como Santo Tomás de Aquino, de 1227 a 1274. Retoma-se com mais afinco o estudo dos céus, e não é por coincidência que esse período também propicia o desenvolvimento das chamadas grandes navegações, certo? Vamos aqui classificar a óptica, tá? Óptica, que é o ramo da física que estuda o comportamento e as propriedades físicas da luz, incluindo sua interação com a matéria. Então vocês podem ver que nessa época
pelo crescimento da Igreja Católica e do cristianismo, se combateram muito a ciência se travou um pouco e só foi se desenvolver lá no ocidental. Depois vai haver uma retomada no mundo oriental, no mundo ocidental, vai haver uma retomada da nossa ciência. Perfeito? Agora vamos falar sobre o céu, o único ponto de referência. Numa travessia transoceânica, o único ponto de referência possível é o céu, por meio das estrelas, e todas as embarcações necessariamente tinham um astrônomo a bordo. Embora não houvesse meio preciso, na época, de determinar a longitude, ou seja, a posição horizontal em um mapa, os astros serviam como excelente referência para a indicação da latitude, a posição vertical, resolvendo metade do serviço em termos de determinação da posição. Os conhecimentos astronômicos, aliás, foram essenciais não só para a expansão europeia sobre o globo, mas para todos os povos que praticaram a navegação com alguma competência. Os chineses, por exemplo, que conceberam frotas avançadíssimas de navios antes dos europeus, tinham astronomia similarmente desenvolvida. Mas, para o Ocidente, esse interesse só se acendeu no fim da Idade Média, como falei anteriormente. E uma das partes mais populares dessa consulta, né, marítima ao céu é o Cruzeiro do Sul, né, que foi utilizado muitos séculos aí pelos navegantes, né. Então, gente, nós terminamos essa aulinha aqui, tá? E vamos entrar na próxima aula em cena com um heliocentrismo, perfeito? Talvez seja uma aulinha um pouquinho maior falando sobre isso, tá bom? Então, dê o seu like, compartilhe o vídeo que ajuda aí a desenvolver, a divulgar o nosso trabalho, tá bom? Até a próxima aula.